Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre como você consegue organizar o seu tempo de uma forma eficiente no mundo com cada vez mais informação e com a rede social, as demandas, quantidade de e-mails cada vez mais frequente, com cada vez mais reuniões, principalmente reuniões virtuais. Como a gente consegue gerenciar o tempo no meio dessa bagunça toda? No meio de tanta mudança e tantas atividades que vão, entre aspas, roubando o nosso tempo e fazendo com que a gente não consiga ter o mesmo foco e produtividade. Bem, eu tenho que dizer que eu não tenho essa resposta por completo. O que eu posso falar aqui é um pouco do que eu aprendi e funcionou com base nos meus erros, com base nos meus acertos, e ainda tenho muito a aprender nesse sentido, mas acho interessante falar sobre esse tema, justamente para tentar expor sobre alguns pontos de vista o que seria o mais interessante. Não podemos deixar de levar em consideração que o planejamento de uma rotina, seja por meio de uma agenda virtual ou para quem é um pouco mais conservador nesse sentido, uma agenda de papel mesmo, ambas podem ser utilizadas, mas quando você, um dia antes de iniciar sua semana de trabalho, nas primeiras horas, você anota todas as informações que vão ser feitas naquela semana. Você coloca o tempo que vai ser necessário para a realização de cada uma dessas atividades e você as distribui naquela semana por ordem de prioridade na medida do possível. Isso acaba interferindo positivamente para que essas atividades consigam ser realizadas com menores problemas relacionados a atraso ou elas não serem realizadas. Ah, mas eu não sei quanto tempo eu vou levar para escrever a introdução de um artigo científico. Realmente isso não tem como a gente determinar com muita precisão nesse planejamento no início da semana, mas é interessante que com o passar do tempo conseguimos propor prazos cada vez mais realistas para essas atividades. Outra coisa que ajuda significativamente é reservar um determinado horário do dia para abrir e responder às mensagens de e-mail, pois se isso é feito muitas vezes durante o dia, em algum momento pode aparecer um e-mail que exija mais atenção e isso vai fazendo com que a gente se desligue de uma atividade que precisa ser realizada ao longo de algumas horas, por exemplo. Outra questão é um horário específico do dia para usar e interagir por meio de redes sociais. Isso também acaba fazendo com que a gente consiga organizar o nosso tempo de uma forma mais produtiva e eficiente. E também não podemos deixar de levar em consideração que um ambiente silencioso, um ambiente com uma iluminação adequada, um ambiente onde se tenha uma mesa e uma cadeira que proporcionem condições ergonômicas adequadas para a realização do trabalho sem muito cansaço, pelo fato de às vezes ser necessário ficar muitas horas sentado realizando uma determinada atividade. Isso tudo pode contribuir para melhores condições de trabalho. Também é interessante, quando possível, e se tem mais de um ambiente para se trabalhar, se deixe um ambiente que seja mais silencioso para a realização das atividades de trabalho, enquanto que um outro que tenha maior circulação de pessoas seja um ambiente evitado nesse contexto. E quando a gente fala desse tipo de questão, quando se fala no teletrabalho, trabalho remoto, estamos muitas das vezes na nossa casa. Então, quando é possível se ter um ambiente, como por exemplo um escritório para desempenhar essas atividades ou uma mesa num espaço separado, a nossa mente acaba se acostumando e entendendo que naquele ambiente especificamente a gente fica mais concentrado, mais focado, enquanto quando estamos num ambiente que costumamos também utilizar para o lazer, a tendência sim é que estejamos às vezes mais relaxados e menos concentrados. Existem várias ferramentas de gestão que podem ser utilizadas, na internet existem várias e podem ser justamente com a agenda
utilizadas para se colocar um determinado fluxo de trabalho, as atividades que precisam ser feitas ao longo de uma determinada semana e o tipo de resultado que se espera após a execução de cada uma dessas atividades. Quando essas atividades precisam ser feitas juntamente com outras pessoas, existem vários aplicativos, inclusive de agenda, onde já se pode marcar reuniões com videochamadas. É interessante também nessa questão da gestão do tempo, principalmente quando você vai participar de uma determinada reunião e você vai ser a pessoa quem vai conduzir aquela reunião, que ela seja uma reunião objetiva, que ela seja uma reunião que não se estenda demasiadamente, que ela tenha já uma pauta com um ou mais temas bem definidos e, por conta disso, a condução da reunião será muito mais facilitada e todas as informações que já puderem ser exibidas nessa reunião com uma apresentação curta no início vai poupar dúvidas e que a reunião se prolongue demasiadamente. Como eu disse, meu objetivo aqui não é esgotar o assunto, a intenção é que apenas parte do que se deve discutir sobre isso, com base na minha visão, seja aqui abordado. Se você gostou desse vídeo, se ele agregou e foi interessante para você refletir sobre a gestão do tempo, curta o vídeo, se inscreva no canal, deixe comentários e muito obrigado pela sua atenção.